Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à primeira edição das PME Magazine Web Talks. Esta é a primeira vez que nós apresentamos a nossa revista online, temos todo um histórico dos nossos eventos de networking presencial, desta vez devido a todo o contexto que vivemos não foi possível, criámos aqui uma dinâmica digital para vos receber e para continuarmos a apresentar com grande qualidade, mais uma vez, a nossa revista, aqui também novamente com o apoio técnico da Norte Filmes. Vamos estar à conversa durante esta próxima hora e meia com 3 convidados muito especiais, que passo agora a apresentar e desde já agradeço a presença. A nossa grande convidada é, como sempre, a figura de capa da nossa edição, neste caso da edição de julho, Madalena Cascais Tomé, CEO da CIBS. Olá, Madalena. Olá, bom dia. Bom dia, Madalena, obrigada por estar aqui connosco. Vamos ainda apresentar 2 casos práticos. O primeiro será da Blue Ticket e para isso temos cá o Jorge Quintão, diretor executivo da Blue Ticket. Bom dia, Jorge. Olá, bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Bom dia, Jorge, muito obrigada. Além disso, vamos ter também o caso prático do Grupo Almedina, que vai ser apresentado pelo Pedro Arinto, que é CTO do Grupo Almedina. Bom dia, Pedro. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Pedro, uma vez mais obrigada. Vai certamente ser uma sessão muito rica. No final vamos ter espaço para as vossas perguntas e respostas. Portanto, o que eu peço é que usem a caixa de chat abaixo, registrando-se como convidados para fazerem as vossas perguntas e no final nós iremos, como já vem sendo hábito, fazer essas mesmas perguntas e respondê-las. Eu faço agora uma breve introdução àquilo que é a nossa edição de julho. Portanto, como já sabem, é uma edição em que vai poder ler a grande entrevista da Madalena Cascais Tomé, da CEO da CIBS, de como é que a CIBS também está a fazer face a este contexto de pandemia, mas também que conta com uma entrevista anterior. Foi feita em janeiro, ainda longe de se pensar naquilo que viria a acontecer no nosso país. Portanto, temos aqui um pouco dos 2 contextos e é uma entrevista muito rica e que vai certamente gostar de ler. Além disso, a nossa edição está muito relacionada também com os negócios que se reinventaram na retoma para fazer face exatamente a esta situação de crise que todos vivemos. Além disso, esta é uma edição de aniversário, a PME Magazine faz 4 anos e como tal não queria deixar também esta oportunidade de agradecer a todos os nossos entrevistados, aos parceiros que têm tornado também este projeto possível e a todas as pessoas que colaboram e colaboraram direta e indiretamente com a nossa revista. Eu convido-vos agora a visionarem um breve vídeo onde apresentamos alguns dos casos que depois podem conhecer na nossa edição em papel. Em edição de aniversário, Madalena Cascais Tomé mostra-nos os caminhos de digitalização da CIBS e a importância do dinheiro invisível em tempos de pandemia. Falamos de casos de sucesso em tempos de Covid-19 e da reinvenção para a continuidade do negócio de algumas das empresas que começaram a produção de viseiras e álcool gel e ainda como é que a produção de máscaras está a impactar o setor têxtil em Portugal. Falamos também da preservação do ambiente na retoma e na sustentabilidade ambiental e financeira. Sabemos o que é o regresso à normalidade. Na PME Magazine pode ler mais sobre como reequacionar modelos de trabalho, sobre os casos de empreendedorismo da Livymotion e também sobre a importância do marketing 4.0 na comunicação das marcas. Não nos esquecemos das empresas portuguesas que vinham lá fora e as que têm Portugal como destino, nem a responsabilidade social. Tudo isto e muito mais na nossa 17ª edição, que poderá receber em papel ou ler em formato digital, subscrevendo em bmemagazine.sap.pt. Eu aproveito ainda para informar todos os participantes que ainda não receberam a PME Magazine, que podem assiná-la em papel e receber na vossa casa ou no escritório, e podem também, caso não queiram assinar a revista em papel, ter acesso a ela por via digital. Basta subscreverem através do nosso site a nossa newsletter e recebem automaticamente a nossa edição digital. De resto, dizer-vos também que a entrevista da Madalena Cascais Tomé estará disponível depois desta web talk
no nosso site e poderão lê-la na íntegra. Passamos então aqui à apresentação da Madalena. Madalena, agradeço-lhe uma vez mais por estar aqui connosco hoje e começava então por lhe pedir que explicasse um pouco daquilo que faz a Cibes. Obrigada, Rita, e obrigada pelo convite. De facto, estou aqui descrevendo rapidamente algum problema, tentar passar a apresentação. Não está a funcionar? Sim. Agora este contexto digital tem estes desafios. Vamos lá. Às vezes, já tem? Veja lá, Madalena, se já consegue. Não estou a conseguir. Exato, pronto. E portanto, sem mais demoras depois deste ligeiro ajuste técnico, descrevendo aqui um bocadinho aquilo que é a Cibes. A Cibes foi fundada em 83 e nasceu como uma startup. De facto, quando ainda não se falava muito nesse conceito, e hoje em dia é aquilo que nós dizemos uma fintech. Eu diria que provavelmente uma das maiores fintechs portuguesas, e somos líderes e somos um dos principais operadores de pagamentos no contexto europeu. Estamos presentes em vários mercados, nos vários continentes, na Europa, em África e na Ásia, e temos atividades muito diversas. Nós somos mais conhecidos pela atividade de pagamentos, gerimos a rede multibanco e gerimos também novos sistemas de pagamentos, como é agora o caso do MBWay, que é um dos sistemas de pagamentos digitais na Europa mais completo e é sem dúvida aquele que é o preferido atualmente dos portugueses, mas estamos também noutras áreas de atividade, como seja o Business Process Outsourcing, sempre com uma vertente associada à tecnologia e à transformação dos processos de negócio, e também na produção e na personalização de cartões. E, portanto, de facto, temos uma atividade muito abrangente, muito silenciosa, mas muito comprometida em desenvolver e estimular a digitalização dos mercados onde estamos presentes. Obviamente aqui em Portugal, que é o nosso mercado principal, mas também nos restantes mercados onde estamos presentes. Alguns números relevantes sobre a nossa atividade: nós processamos 3,8 mil milhões de transações por ano, o que é, portanto, estamos a falar de mais de 9 milhões de transações por dia, 23 milhões de cartões, 12 mil ATMs, e a rede multibanco é ainda hoje uma das redes mais capilares e per capita do mundo, cerca de 360 mil terminais de pagamento automáticos nos vários pontos de venda físico, e isto é algo que também tem estado a acelerar com uma tendência cada vez maior de digitalização de pagamentos. Estamos presentes em 12 geografias, e algo que reforçamos e que é muito importante é que, de facto, nos últimos 5 anos lançámos mais de 60 novos produtos e serviços, no fundo também neste contexto de cada vez maior digitalização e aceleração da disponibilidade de tecnologia, que torna este mercado, sobretudo este mercado dos pagamentos, muito dinâmico e muito competitivo. E, no fundo, esta é um bocadinho a panorâmica daquilo que tem sido a nossa aposta e a nossa atividade, como digo, muitas vezes silenciosa, mas sempre muito assertiva no contributo para a digitalização dos pagamentos, nomeadamente em Portugal, e estamos a falar de soluções como, por exemplo, o MBNet, que foi uma solução lançada há mais de 20 anos para o contexto digital, quando ainda pouco se falava de e-commerce, mas que, portanto, muitas destas soluções anteciparam tendências que hoje em dia são muito, muito efetivas, e essa continua de facto a ser o nosso compromisso, o desenvolvimento de soluções que possam contribuir para a conveniência do dia-a-dia dos portugueses, quer sejam indivíduos, quer sejam empresas. E houve mesmo uma grande evolução, quer dizer, desde a criação do primeiro ATM até hoje, e todas as soluções que vemos hoje em dia, com, lá está, o MBNet de há 20 anos, o MBWay. Vocês no ano passado lançaram vários novos serviços. Que serviços foram esses? O que é que nos pode contar, Madalena? De facto, parece que foi há muito tempo, mas o ano passado foi de facto um ano muito marcante num conjunto de grande iniciativas. Eu começava por destacar o Cibes API Market. É algo que foi lançado em fevereiro de 2019, que resultou do enquadramento regulamentar europeu, que tem a ver com a nova diretiva de pagamentos e com uma visão que existe na Europa e que começou pelos serviços financeiros de uma
capacidade e uma disponibilização de abertura de dados de clientes e de acesso, neste caso, às contas bancárias e à iniciação de pagamentos, algo que tem vindo a ser, no fundo, uma das agendas da digitalização europeia, no sentido de permitir que outras entidades, para além das instituições financeiras, possam, com base nessa informação e com base nessas APIs, no fundo, que é no fundo a tecnologia de suporte, disponibilizar novos serviços e novas experiências para os clientes. Isto, como digo, foi um movimento que aconteceu em toda a Europa, mas que em Portugal, graças ao CIBS API Market, nós de facto tivemos uma implementação transversal que cobre a maioria das contas em Portugal e que foi das primeiras, que permitiu que de facto Portugal tivesse muito à frente naquilo que foi o compliance regulatório, mas que também hoje em dia seja reconhecido como um dos mercados em que existe uma maior disponibilidade destas APIs ou destes interfaces que permitem a disponibilização de novos produtos e serviços. E desde o ano passado até agora já foram lançados, com base nesta plataforma, 5 novos produtos e serviços para clientes finais. Obviamente que estamos ainda no começo desta nova vaga e desta nova era da APIs. Eu acredito que isto vai ser de facto a grande revolução que vamos ter nos pagamentos e nos serviços digitais. Estamos ainda no início, mas no fundo a plataforma e a infraestrutura já existe, está disponível e foi de facto um projeto muito, muito ambicioso em Portugal. Lançámos também novos serviços na rede multibanco, em que continuamos a inovar. Destacaria o programa de fidelização de descontos multibanco, que foi de facto, fizemos uma parceria, neste caso com o Benfica, para o lançamento desta solução e está a ser algo muito, muito inovador no mercado. Também aqui na mobilidade, que é atualmente algo muito importante, lá está, para trazer conveniência ao dia-a-dia das pessoas, neste caso dos portugueses, lançámos um serviço de utilização com a Hotlis nos transportes de Lisboa para a utilização pós-paga. Portanto, eu consigo utilizar o título, o Vivagão neste caso, associado a um cartão bancário e não ter que fazer a compra do bilhete para utilizar, ou do título de transporte para utilizar o transporte. Eu posso fazê-lo numa lógica pay as you go, que obviamente é muito mais conveniente, sobretudo para os passageiros mais ocasionais. Lançámos também a plataforma CIBS Analytics, e com a qual, até neste contexto atual de Covid, temos no fundo estado a informar algumas das tendências de consumo que tão drasticamente se alteraram neste período. Continuamos a dinamizar o serviço MBWay, com novas funcionalidades, com novas operações, mas também com a extensão de conveniência, tornando o próprio serviço MBWay disponível também através das apps bancárias, obviamente trazendo mais conveniência para os seus utilizadores. Mas estamos a inovar também noutras áreas, como digo, para além dos pagamentos. Na produção de cartões fomos a primeira empresa nacional a produzir cartões biodegradáveis, também aqui com uma preocupação grande naquilo que é a sustentabilidade. Continuamos a crescer também no mercado internacional. Nós compramos uma operação na Polónia há cerca de 2 anos, que tem tido um crescimento assinalável, e continuamos a servir os clientes internacionais com base na tecnologia portuguesa. E nessa tecnologia já processamos mais de 2 mil milhões de transações, tendo um contributo muito efetivo para o desenvolvimento dos pagamentos nestes mercados. Fizemos uma parceria com o Web Summit para tornar um evento, que é o maior evento europeu de tecnologia, um evento cashless, que era algo que já se impunha, e foi também com grande orgulho que vimos o Web Summit a apostar numa tecnologia portuguesa de pagamentos portuguesa para o fazer, e continuamos obviamente também a contribuir e a desenvolver processos desmaterializados mais transversais para além dos pagamentos, porque é algo que sem dúvida é o futuro e contribui de forma determinante para a eficiência das empresas. Exato, quer dizer, e já estava praticamente, é uma coisa que já estava praticamente estabelecida, não é? Os pagamentos invisíveis, e hoje em dia faz cada vez mais sentido, tendo em conta o tempo em que vivemos. Esta pandemia foi de facto completamente inesperada, ninguém soube bem como reagir, mas a CIBS analisou os dados de consumo desde o início da pandemia até agora. O que é que pode partilhar connosco sobre esses dados, Madalena? Bem, acho que se calhar até antes aqui do contexto da pandemia, porque de facto se algo que a pandemia veio fazer foi acelerar
algumas tendências que já vinham de trás, mais estruturantes. Acho que é importante fazer esse enquadramento e dar um bocadinho essa perspectiva. De facto, a digitalização era uma tendência que já vinha de trás, e aqui concretizando naquilo que nós mais de perto acompanhamos, que são os pagamentos, podemos mostrar que de facto esta tendência de eletronização dos pagamentos e, portanto, substituição de pagamentos em numerário por pagamentos eletrónicos é algo que, como se vê bem neste gráfico, é uma tendência de longo prazo, estruturante, e que resultou, que se vê que resulta no facto dos pagamentos digitais estarem a crescer a um ritmo 3 vezes superior àquilo que são os levantamentos e, portanto, e em contínua aceleração. Por outro lado, algo que também contribui para a digitalização, não só dos pagamentos, mas também dos próprios modelos de negócio de forma transversal aos vários setores e indústrias, é a própria aceleração do e-commerce. Nós temos um nível de e-commerce ainda relativamente baixo face àquilo que é a média europeia, e temos estado a crescer mais ou menos ao mesmo ritmo, portanto, eventualmente um bocadinho acima, mas ainda não num ritmo que justifique a aceleração, mas de qualquer das formas estes números são já expressivos, que é o crescimento das compras em e-commerce versus o crescimento das compras em POS, que como vimos também estão a crescer. Estamos a falar de crescimentos na ordem de 4 a 5 vezes superior àquilo que é o crescimento das compras físicas e, portanto, há de facto aqui uma aceleração impressionante e há de facto também aqui uma oportunidade relevante. Salientar um número que também é marcante e que neste crescimento é que muitas destas compras em e-commerce ainda são feitas em sites internacionais e isso é simultaneamente um desafio e uma oportunidade, de facto, para as nossas empresas e para nós em Portugal, no sentido de garantir que também conseguimos utilizar, no fundo, captar esta oportunidade e esta tendência no sentido de crescimento. No contexto de Covid, em geral, houve de facto aqui o Covid trouxe para além de uma crise pandémica, trouxe de facto também uma crise naquilo que é, e uma alteração grande naquilo que são os hábitos de consumo, que é bem ilustrada neste gráfico. Portanto, aqui o que vemos é aquilo que seria o crescimento, aquilo que seria a evolução natural e projetada das operações em canais CHIBS, e essas operações traduzem aquilo que seria a estimativa de uma aproximação daquilo que seria a tendência de consumo, quer em compras, quer em levantamentos. E o que vemos também aqui representado é como é que, em base 100, daquilo que seria a evolução esperada, como é que foi efetivamente o comportamento e o consumo durante este período. E estamos a falar de que em junho, e pese embora já estejamos de facto ali numa vertente da curva de subida e de recuperação, estamos ainda 25% abaixo daquilo que seria o consumo esperado nesta altura. E isto materializa-se em cerca de 8 mil milhões de euros de diferença face àquilo que seria o expectável. Uma parte importante desta diferença ainda tem que ver com o consumo de cartões estrangeiros em Portugal, porque pese embora de facto nós estejamos já ali com uma curva de recuperação significativa, nomeadamente naquilo que é o consumo dos cartões portugueses, de facto no consumo dos cartões estrangeiros ainda estamos com níveis cerca de 60% a 70% abaixo daquilo que seria o expectável nesta altura. E, de facto, aqui houve comportamentos diferentes entre aquilo que são as compras físicas em loja e as compras em e-commerce, também fruto daquilo que foram, no fundo, as restrições de confinamento e de mobilidade que todos estivemos sujeitos durante este período. Separando aqui aquilo que são os momentos mais marcantes desta pandemia, estamos a destacar aqui o antigo normal, que são basicamente os meses de janeiro e fevereiro, que estamos a indicar como uma base 100 de comparação. Depois a preparação, portanto já tinham sido identificados ou diagnosticados casos em Portugal, não existia ainda, no entanto, não tinha ainda sido declarado o estado de emergência. Depois o período que chamamos de confinamento, que é conhecido como o período do estado de emergência, e depois, no fundo, o fim do estado de emergência e o início do estado de calamidade, onde assistimos a um retorno gradual. E, de facto, o que podemos aqui observar é que durante o período de confinamento e, portanto, durante o estado de emergência, o consumo em frequência de compras físicas esteve cerca de 50% abaixo daquilo que seria daquilo que foi o consumo no início do ano, em janeiro e fevereiro, no período pré-crise. E, obviamente, isto com muito impacto também quer na prática dos nossos hábitos de consumo, mas também para as empresas em Portugal, e já veremos também depois com graduações diferentes por setor. De
qualquer das formas, também aqui uma nota positiva, que é, neste contexto, houve de facto uma aceleração dos meios de pagamento digitais, e aqui Portugal, mais uma vez, mostrou ser um mercado bastante sofisticado. Temos, porque estamos a adotar não só os pagamentos com cartões contactless, mas também os pagamentos digitais com telemóvel, que são considerados uma das formas que melhor contribui, de facto, para a não propagação desta pandemia, e temos o destaque do MBWay, que quase duplicou agora neste contexto, e de facto tornando-se o meio de pagamento preferido dos portugueses, também nesta situação. Fazendo agora uma comparação com aquilo que foi o e-commerce, de facto o e-commerce teve também, com esta visão destes 4 períodos distintos, acabou por ter uma quebra, mas uma quebra muito menos acentuada. E, portanto, estamos a falar no período de confinamento, durante o estado de emergência, estamos a falar de uma quebra de cerca de 17%, e agora em recuperação, recuperou isto, obviamente a média, depois há também mais uma vez reforço, há alguma diferença entre setores. Estamos a falar que neste momento, neste retorno gradual, estamos em níveis semelhantes àquilo que seriam os níveis pré-crise, mas também aqui com uma adoção maior de métodos de pagamento mais digitais, com destaque para o MBWay, que é uma das formas de pagamento mais segura para as compras online. E isto, no fundo, pondo as duas coisas em perspectiva, a evolução do e-commerce versus aquilo que foi a evolução das compras físicas, de facto temos um peso do e-commerce no contexto das transações eletrónicas. Óbvio que este peso depois no contexto das transações globais é menor, é cerca de 3-4%, mas no contexto das transações eletrónicas o peso do e-commerce, que estava em cerca de 9%, chegou a representar 14% durante o período de crise ou de confinamento ou de maior confinamento, sendo que agora estabilizou para um valor perto dos 11%, e portanto mostrando que de facto uma parte desta alteração é uma alteração estrutural e esperamos que se mantenha e que porventura até acelere. Pronto, portanto, do ponto de vista de principais tendências, seria o que destacaria. Muito bem. De facto, quero dizer, eu acho que tendo a concordar que a maior parte destas mudanças vão ser mesmo mudanças estruturais que se vão ver, e esperamos que de facto o desconfinamento consiga ajudar a que estes indicadores continuem a melhorar. Como vimos, já estamos em níveis quase de pré-Covid, o que acaba por ser bastante positivo, mas depois também temos o reverso da medalha, não é? Temos aqui já algumas medidas do governo a restringir movimentações e que podem também ter algum impacto, não é? Estamos a tentar prevenir novos surtos. Isso pode ter algum impacto nas compras presenciais, mas possivelmente depois também não terá assim um impacto tão grande, ou poderá também exponenciar esta mudança de mindset para o e-commerce. Madalena, o que eu lhe perguntava é então qual é o caminho daqui para a frente para as empresas para continuarem o seu caminho de retoma e de reinvenção, para terem boas transações e para terem bons números. Sim. Bem, acho que aqui, obviamente, que estamos a viver tempos muitíssimo desafiantes e com muitos desafios, e também, como vimos, com muitíssimo impacto, mesmo económico e financeiro para as empresas e para, neste caso, estamos a falar para a PME Magazine, para as PMEs, que são a parte dominante do nosso tecido empresarial, mas também há aqui, de facto, algumas oportunidades que se vislumbram, e, portanto, acho que será exatamente nessas oportunidades que nos poderemos focar. Aqui, começando pelo tema dos desafios, de facto, tivemos um mês de abril com um impacto muitíssimo negativo. Estamos a falar que das cerca de 152 mil PMEs, cerca de metade, um bocadinho menos de metade, mantiveram a sua atividade. Portanto, a tal quebra dos 50% também se refletiu em número de empresas, mas estamos também já a ter aqui alguma recuperação, e, portanto, vamos nos focar aqui nas oportunidades e naquilo que foi a transformação que este grande desafio e que este desafio em emergência está a impulsionar. Há de facto aqui uma primeira oportunidade que eu destacaria, que é quando nós olhamos também neste contexto de evolução de hábitos de consumo e hábitos de compra nestes vários períodos, houve aqui uma resiliência importante daquilo que é o comércio mais local, nomeadamente das mercearias e dos mini-mercados, que acabaram por ter aqui um papel importante
neste contexto de confinamento, e aqui estamos a olhar para alguns setores no âmbito das compras físicas. Obviamente que em contraponto com, por exemplo, a restauração, que teve de facto uma quebra muito acentuada e que está a ter uma recuperação mais lenta, assim como, por exemplo, a moda e acessórios. Por outro lado, quando olhamos também para esta lógica mais setorial, vemos também isso, que de facto esta crise obrigou a uma reinvenção de muitos modelos de negócio e, por exemplo, pegando no exemplo da restauração e da moda e acessórios, que foram os setores que foram mais impactados do ponto de vista de consumo físico, também vemos que são aqueles que mais rapidamente demonstraram aqui alguns sinais de crescimento no e-commerce, e obviamente que neste momento a realidade do e-commerce ainda não compensa de forma total esta quebra de compras físicas, mas no fundo há de facto aqui uma tendência, um caminho que se vislumbra no sentido desta complementaridade de modelos de negócio que pode porventura até tornar estes negócios e estes setores mais resilientes. E, portanto, isto do lado da oportunidade parece-nos muito importante destacar. O peso das PMEs em Portugal ainda são cerca de 99% das empresas e representam cerca de 40% daquilo que é a economia, daquilo que é a atividade. O número de compras também nos próprios canais digitais e nos métodos digitais teve um crescimento substancial, cerca de 36%, e de facto estamos a partir de uma base de e-commerce que nestas empresas é particularmente baixa, estamos a falar de 1,6% de empresas com presença e transações online, e portanto isto é de facto uma oportunidade importante desta reinvenção e desta aceleração, e até no caso concreto de Portugal, como estamos, se há algo que esta crise também trouxe do ponto de vista de enquadramento económico foi a disrupção de muitas das cadeias produtivas e de muitas cadeias de valor, e mesmo ao nível daquilo que é o peso do e-commerce para sites estrangeiros, também se notou aqui alguma maior concentração deste consumo em sites nacionais, e portanto há também aqui uma nova visão daquilo que pode ser a oportunidade de mercado para as empresas nacionais no contexto de e-commerce, neste contexto pandémico. E é exatamente aqui que também queremos apoiar, ajudar, e estamos no fundo focados, é exatamente na digitalização dos pagamentos. No fundo, a Payment Gateway, ou o Cibs Payment Gateway, acaba por ser o reflexo daquilo que são os terminais físicos no online, e é aquilo que na prática também permite. Sabemos que esta componente tecnológica traz de facto muitos desafios, nomeadamente para as empresas de menor dimensão, e portanto é importante existir uma solução tecnológica que permita numa única plataforma ter os vários métodos de pagamento disponíveis e que depois facilite essa mesma integração com o resto dos processos de logística e de abastecimento que é necessário. E portanto isto tem de facto tem uma componente tecnológica, mas nós estamos cada vez mais focados em também, e é algo que não era tão natural na nossa atividade, porque tipicamente nós servimos os pagamentos através dos nossos parceiros, mas dada também esta componente tecnológica que é cada vez mais necessária, sobretudo nesta realidade de e-commerce, temos também a reinventar-nos no sentido de conseguir estar mais presentes junto das próprias empresas a apoiar este tipo de integrações e este tipo de desenvolvimentos para facilitar esta adoção do comércio digital. E depois acaba por ser uma lógica que é muitíssimo importante também, não só para as empresas, mas também para os clientes, que é estas formas de pagamento serem omnicanal. Cada vez mais os clientes, e sobretudo num contexto de uma maior normalidade, e quando saímos desta crise, existindo a possibilidade e a realidade da compra física ou da loja física e do e-commerce e da loja virtual, cada vez mais os consumidores e as pessoas vão querer fazer experiências híbridas e, portanto, vão querer, se calhar, consultar no site, experimentar na loja, não há o tamanho, vão comprar no site novamente e depois se calhar vão devolver na loja. E portanto é preciso cada vez mais haver esta integração dos pagamentos nestas várias dimensões. E, portanto, para além da vertente tecnológica, que é algo, como disse, que são as soluções que desenvolvemos e que estamos focados a apoiar, temos também esta preocupação e temos estado ativos num conjunto de iniciativas, nomeadamente nesta que destaco, que é o comércio digital, que é uma iniciativa que tem uma abrangência nacional e que esteve a correr o país de norte a sul, nos vários pontos, também para, no fundo, poder demonstrar, apoiar, informar as
empresas de quais é que são as opções e poder no terreno também ajudar naquilo que é necessário para que haja uma maior adoção destas vertentes tecnológicas e digitais que são fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento da atividade cada vez mais. Como digo, não só neste contexto de pandemia, mas também nesta retoma da normalidade, porque são de facto uma enorme oportunidade de crescimento para as nossas empresas. E é assim, de olhos postos no futuro, que acreditamos que a retoma está de facto a acontecer, que todos temos que contribuir nesse sentido, mas também tirando aquilo da oportunidade que resultou desta crise, que é uma maior digitalização. Obrigada, Madalena. Há de facto aqui muitas oportunidades e são dados muito relevantes aqueles que partilha, porque podem dar aqui muitos insights às empresas sobre aquilo em que podem de facto apostar para serem mais ágeis e para conseguirem, de certa forma, chegar a mais gente, não é? Nomeadamente através, lá está, daquilo que falou do comércio eletrónico. Pronto, eu gostaria de recordar aqui aos nossos participantes que nós continuamos a aceitar as vossas perguntas. Podem registar-se como convidados na caixa de chat que aparece abaixo desta live e coloquem as vossas perguntas, porque no final vamos ter um espaço aqui de debate com os nossos convidados e contamos com a participação de todos. Obrigada uma vez mais, Madalena. Eu avançaria então aqui já para os casos práticos e começávamos então com o caso da Blue Ticket, com o Jorge Quintão, diretor executivo da Blue Ticket. Uma vez mais, obrigada, Jorge, por estar aqui connosco. Eu começava então por pedir-lhe que nos falasse um pouco do trabalho que a Blue Ticket tem desenvolvido. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e é um gosto e foi um prazer ouvir a Madalena a explicar tudo aquilo que foi o caminho da CIB nos últimos anos e o progresso que temos feito em termos de comércio eletrónico, que é uma realidade que nos é muito cara a nós, Blue Ticket. De facto, a Blue Ticket, e começando por falar um pouco daquilo que é a nossa realidade, eu estou a tentar ter o controle aqui da apresentação. Já comecei. A Blue Ticket é uma empresa que tem a sua gênese na área de bilhética do então Pavilhão Atlântico em 1998. De facto, o processo foi muito rápido e em 10 anos crescemos tanto que acabámos por ter a oportunidade de fazer um spin-off da unidade de ticketing, criando em 2008 a Blue Ticket. A Blue Ticket vende hoje mais de 3,5 milhões de bilhetes a cada ano e tem mais de 350 eventos em que estamos envolvidos e posiciona-se em 4 grandes áreas de atuação. Vendemos bilhetes para espetáculos, vendemos bilhetes para festivais, vendemos bilhetes para o desporto e esta congregação de áreas de negócio tem-nos permitido de facto uma realidade muito importante e ser um dos principais players do negócio de bilhética em Portugal e que tem na realidade 4 grandes áreas de atuação, isto é, criamos e ajudamos a promover eventos, vendemos e fazemos com que as pessoas possam aceder aos eventos de maneira confortável e segura, a realidade que fazemos com processos quer de controle de lotação, quer de entradas, quer de validações com RFID, e esta é a realidade que trabalhamos a cada dia. A solução é uma solução com alguma complexidade e a Rita tinha comentado isto quando mandei a apresentação, de facto nós temos alguma complexidade naquilo que é a nossa realidade, temos um conjunto de abordagens que se baseiam numa solução cloud na Altice e depois temos soluções que permitem aos nossos clientes, sejam eles os parques e exposições, sejam eles o desporto, sejam eles os espetáculos ou os festivais, de ter uma abordagem, diria, completamente 360 da realidade do negócio. Isto é, ajudamos a vender, ajudamos a promover, ajudamos a que as pessoas acedam aos eventos e fazemos toda a parte complexa que tem a ver com pagamentos, com faturação ou com a realidade de reporting em cada um dos momentos que é crítica para cada um dos nossos clientes. Muito bem. E, portanto, é aqui então que entra a CIBS com uma solução digital para os vossos pagamentos. É isso, Jorge?
Exatamente. Nós tínhamos desenvolvido nos últimos anos, e precedente à Digital Payment Gateway, que é uma inovação de há um ano e qualquer coisa que temos a funcionar com a CIBS, nós próprios tínhamos desenvolvido uma gateway, diria, proprietária da Blutica, tínhamos feito, diria, em modo solitário, o esforço de desenvolvimento de uma solução que a CIBS hoje em dia entrega ao mercado com grande qualidade. O que nós temos com a CIBS neste momento, de facto, é uma Digital Payment Gateway que está disponível, como disse, no mercado e que nós usamos de maneira transversal aos nossos diferentes canais. Isto é, usamos para vender bilhetes online, quer online, diria, formato web em PC e em tablet, ou em versão mobile, mas também para permitir que clientes que telefonem para o call center possam aceder a um processo de compra e de pagamento de maneira completamente desmaterializada e segura. Isto é, o cliente não tem de dar mais do que o seu número de telefone e recebe um link para pagar uma transação que iniciou através de um contacto telefónico. Isto tem sido possível, de facto, com a solução da Digital Payment Gateway e que nós integramos com uma coisa que ainda não foi falada aqui, mas que eu penso para muitos comerciantes é, de facto, um salto muito relevante na qualidade da informação e na forma como gerimos os nossos negócios, que é o fecheiro Omnichannel. O fecheiro Omnichannel é a capacidade de nós termos a cada dia o reflexo de todas as transações que sejam feitas e que possamos integrá-las nos nossos sistemas nativos, nos nossos ERPs, na nossa contabilidade, na nossa tesouraria, na nossa conciliação de bancos. Isso para uma empresa como a Blutica, que de facto pode a cada ano vender 100 milhões de euros em bilhetes e pode num só dia, por exemplo, se estivermos a falar de um evento como o U2 ou o Festival Eurovisão da Canção, vender 2 ou 3 milhões de euros em bilhetes e dezenas de milhares de transações, é uma realidade que é absolutamente crítica para o controle do negócio. A realidade mais recente do Covid trouxe-nos uma outra que não tínhamos de facto antecipado, que é a necessidade de sermos capazes de devolver transações, e esse, diria, foi o maior dos desafios que tivemos nos últimos tempos, provavelmente maior ainda do que os desafios da própria venda, que esses sim estavam já acomodados e já resolvidos no nosso dia-a-dia. Por isso, o tema das devoluções foi, de facto, um desafio que só foi possível implementar em tempo útil e responder aos clientes que estavam em casa, ansiosos muitas vezes quando houve cancelamentos, de receberem de volta o dinheiro das suas transações, só foi possível porque, de facto, anteriormente, durante o último ano, tínhamos feito um trabalho, diria, de grande dimensão na integração da Digital Payment Gateway e na capacidade para gerirmos cada uma das transações e as suas devoluções em tempo real. Dou aqui mais alguns exemplos daquilo que é a nossa realidade em que estamos presentes. Isto é, nós estamos presentes com um processo de venda em front office, que significa, por dizer, a nossa presença, por exemplo, nas lojas FNAC, Vorten, El Corte Inglês, Paga Aqui, etc., a venda física em quiosques, em que recentemente também em colaboração com a CIBS fizemos integração de pagamentos com o MBWay nos nossos quiosques, permitindo que nesta situação de confinamento ou pós-confinamento as pessoas possam aceder a processos de compra com o mínimo de contacto com os equipamentos, também em sites e aplicações ou no nosso call center, como já referi há pouco, permite que as pessoas ao telefone possam receber referências para pagamento de uma maneira muito simples e fácil para a conclusão de pagamentos nos seus equipamentos como um telefone. Dava aqui como destaque apenas para perceber que no nosso front office, de facto, todas as opções de pagamento estão disponíveis hoje em dia com a Gateway da CIBS. Isto é, é-nos possível pagar por multibanco, por cheque, por Visa, por MBWay, enviar um link a um cliente para ele receber, pagar com TPA Mobile, que é o MPOS também da CIBS, que também integramos e que permite soluções de mobilidade e de venda em rua, nomeadamente, e isso são, de facto, inovações que trouxemos e em parceria, claramente, com a CIBS. Exemplos de alguns dos nossos quiosques, estamos presentes, quer no Oceanário, quer em Sintra, quer no Zoo de Lisboa ou na Tapada de Mafra, são alguns dos exemplos em que temos pagamentos, uma vez mais, com soluções integradas com a CIBS. As opções que colocamos, para dar um exemplo daquilo que é a integração nos nossos sites e em que permitimos que as pessoas, através de um QR Code, possam aceder aos processos de pagamento e escolher diferentes opções, sejam elas o MBWay, que, como a Madalena se referiu, é um dos processos que, naturalmente, pela sua simplicidade, tem tido maior adesão desde que foi implementado, tem tido uma produção verdadeiramente estratosférica quase face aos números iniciais, é hoje em dia claramente o meio preferido pelos portugueses para pagamento.
o multibanco com pagamento por referências bancárias, em que fomos, penso eu, um dos inovadores há mais de 12 anos atrás, em que começámos a aceitar pagamentos por esta forma nos canais da Blue Ticket. PayPal que mantemos como também um pagamento importante para os clientes internacionais, e tudo isso está disponível e integrado na Digital Payment Gateway da CIBS. E os cartões de crédito, que são o normal das marcas portuguesas que estão integradas. Eu, para terminar, deixava só mais aqui 2 exemplos importantes, de facto, daquilo que foi o nosso percurso com a CIBS nos últimos anos. Por um lado, tentando inovar e trazer a colagem de soluções práticas como o MBWay para dentro de soluções, nomeadamente na Altice Arena, em que o Beerpoint foi um projeto inovador em que permite às pessoas fazerem compras com o seu telefone e poderem fazer um self-dispensing de cerveja numa associação que é muito feliz entre a comodidade e a capacidade das pessoas poderem fazer ações elas próprias sem intervenção de um operador. E esta é uma realidade que foi muito importante contar com a CIBS enquanto integrador. Mas voltava ao tema principal, que para nós, neste último ano, foi de facto o decisivo daquilo que eu reconheço no mérito da CIBS, porque a CIBS tem sido, mais do que um fornecedor de serviço, tem sido um integrador e, de facto, um parceiro em tempo real sempre disponível. Isto é, as equipas de proximidade, sejam as do onboarding, sejam as dos SAC Support, seja em particular a nossa área de gestão de conta, em que a Ana Castro faz um trabalho de proximidade e de acompanhamento, diria, dia a dia, os 7 dias da semana. Isso permite-nos o conforto de alguém que, como nós, está também num negócio que obriga-nos a ter uma atenção permanente, eu diria todos os dias do ano e quase 24 horas por dia, porque há sempre eventos novos a ser colocados em venda, há sempre dúvidas que os clientes nos colocam, e por isso essa proximidade de um integrador nacional acho que é decisiva, e eu diria nós dificilmente estaríamos tão bem se tivéssemos um integrador internacional, ainda que às vezes os desafios de taxas ou outros nos possam ser sugestionados, mas verdadeiramente é importante para nós termos um ecossistema, como a Madalena frisou, que tem a complexidade positiva que tem o da CIBS, isto é, tocando tantas áreas, interagindo de forma direta com os bancos, com os principais operadores do sistema económico e financeiro português. Isso dá-nos o conforto de ser capaz de fazer, de facto, um serviço de qualidade que a Blutica pretende fazer. Fechava, de facto, então, só com esta questão das devoluções massivas que foram impostas pelo Covid. Como imaginam, o cancelamento de eventos como o Estoril Open, o Disney on Ice, ou muitos outros que aconteceram por estes dias, se não tivéssemos preparado bem as coisas no último ano, teriam sido uma catástrofe autêntica e quase uma probabilidade grande da Blutica de ter um risco reputacional no mercado gravemente atingido. Felizmente, porque preparámos as coisas, foi-nos possível fazer estas devoluções, uma vez mais, volto a dizer, com a integração de sistemas que fizemos em tempo útil com a CIBS, e que nos permitiu devolver estas transações todas aos clientes a partir dos nossos sistemas centrais, sem que as pessoas tivessem que deslocar às lojas da FNAC ou outras, isto é, permitiu-nos não apenas devolver transações que tinham sido feitas nos nossos sites online, mas também devolução e ajudar em processos de devolução que foram feitos inicialmente em loja, as compras, mas que nós criámos portais e mecanismos para devolução de forma automática para cada um desses clientes que pretendeu a devolução das mesmas. Obrigada, Jorge. Acredito que tenha sido de facto uma tarefa quase hercúlea conseguir processar tantas devoluções, porque, enfim, a cultura e o desporto e tudo mais, portanto, a indústria dos eventos sofreu mesmo muito com a pandemia. E aquilo que gostava também de lhe perguntar é isso mesmo, claro que já falou aqui um bocadinho sobre a questão das devoluções. Qual foi a quebra em números, e se também aqui um bocadinho em linha com os números que a doutora Madalena também já partilhou, se já estão a sentir alguma retoma também na vossa área?
É assim, os números são de facto assustadores. Nós passámos de um dia para o outro para vendas em que todos os mapas diários de vendas passaram a ser zero ou muito próximo de zero. De facto, não havia conteúdos em venda, todos os espaços de lazer foram encerrados, mesmo os de visitação normais, museus, exposições e similares foram encerrados e de facto a nossa atividade implodiu de um dia para o outro. O que se tem verificado nas últimas semanas, a partir de meados de maio, foi de facto muito preciso reativar, mas muito centrado apenas ainda nos espaços de visitação, ou seja, o Oceanário, o Zoo, Sintra, enfim, Serralves no Porto, as Caves da Calame também no Porto, são clientes nossos que começaram a ter alguma recuperação em termos de clientes. Eu diria que percentualmente os canais online cresceram, e acompanhando um pouco aquilo que a Madalena disse há pouco, cresceram claramente, isto é, nós hoje em dia temos mais vendas necessariamente online do que tínhamos em fase pré-Covid, mas obviamente ainda são números que em termos de valor são muito escassos face àquilo que eram as vendas anteriores. Eu diria provavelmente estaremos ainda se calhar a 10% daquilo que seria um volume normal de atividade que a Botica tem nos diferentes canais, até porque mesmo os outros em que estamos presentes de maneira mais recente, como o futebol, até nesses não há espectadores hoje em dia e por isso diria mesmo as atividades que recuperaram, não recuperaram naquilo que é a dimensão de espectadores e daquilo que é o core do negócio da Botica, de facto, que é permitir que pessoas vão a eventos, que se divirtam e que acedam aos mesmos em condições de segurança e que possam ser desfrutar desses momentos. Infelizmente ainda não estamos na fase em que isso acontece, mas estamos, diria, preparados e a aproveitar também para melhorar soluções e de forma que na retoma das novas realidades possamos continuar a fazer um serviço de excelência como acreditamos fazemos aos nossos clientes. Exatamente, e vai certamente melhorar, porque acaba por ser uma coisa incontornável, não é? As pessoas precisam do lazer para se sentirem bem, não é? Também diria que sim. Obrigada, Jorge. Esperar que o tempo de recuperação seja de facto o mais curto possível, porque há muita gente que depende não apenas da bilhete, que é apenas uma área, uma sub-área dentro do mercado dos espetáculos e da cultura, há obviamente muitos trabalhadores independentes e trabalhadores que pertencem a muitas empresas de teatros, enfim, músicos, orquestradores, todas essas pessoas ficaram de facto com a sua atividade reduzida, na maior parte dos casos, a zero, que é uma realidade importante sempre de recordar, porque nem tudo é feito das outras realidades que às vezes se ouve mais falar em termos mediáticos e do dia-a-dia dos mídias. Exatamente. Obrigada, Jorge, mais uma vez por trazer o vosso caso. Eu recordo a todos os nossos participantes que podem utilizar a nossa caixa de chat, basta registarem-se como convidados para deixarem as vossas perguntas, já temos aqui algumas. No final das apresentações nós vamos abrir então aqui o espaço para respondermos a todas as vossas perguntas. Entretanto, avançamos então para a apresentação do Pedro Arinto, CTO do Grupo Almedina. Pedro, uma vez mais, obrigada por estar aqui connosco. Tal como aconteceu aqui com a Madalena e com o Jorge, pedir então para fazer aqui um retrato das vossas operações. Ora bem, o Grupo Almedina é um grupo editorial e livreiro. Nós estamos sediados em Coimbra, foi aqui que a empresa nasceu, e foi fundada em 1955. Muito fruto da proximidade ao meio universitário e, portanto, a Almedina começou no negócio da edição e também da venda de livros, muito ligada a esse mercado universitário e, mais concretamente, ao mercado jurídico. E, portanto, ainda hoje, a nossa principal marca, portanto, o grupo editorial tem várias chancelas, a Almedina, a Edições 70, a atual editora e a Minotauro. A Almedina é a marca mais antiga e é a marca que temos para o livro jurídico, que é o setor onde somos líderes destacados do mercado. As Edições 70, uma editora, entretanto, adquirida, atua na área das ciências sociais e humanas, de uma forma geral, a atual editora na área da gestão, da economia e gestão e ciências económicas, e a Minotauro é uma chancela mais recente, e aqui entramos já um bocadinho na área mais do lazer, na área da ficção. Portanto, a nossa atividade editorial, nós editamos cerca de 500 títulos por ano,
que distribuímos em todo o mercado livreiro, mas uma grande parte desta produção de livros é efetivamente produção ou para o mercado universitário e também muito para profissionais. A Almedina tem depois uma parte de retalho propriamente dito, tem uma rede de 12 livrarias em Lisboa, Porto, Coimbra e Braga, e a partir deste mês vamos passar para a margem sul pela primeira vez e vamos abrir uma nova loja no Fórum Almada, que abrirá em meados do mês de julho. Portanto, a Almedina tem aqui uma grande... posiciona-se também como um papel de ligar alguma produção mais académica, os grandes autores de referência nas determinadas áreas e conseguir levá-los ao público através da edição e depois também através da sua rede de livrarias. Nós vocacionamos as nossas livrarias para um público exigente, tentamos que sejam de livrarias de referência, com uma grande seleção de livros, tanto nacionais como estrangeiros, e posicionamos muito em prestar o melhor serviço possível ao cliente, com um serviço de pedidos personalizados, podem ser feitos em lojas, pode também ser feito no nosso website, falaremos mais daqui a pouco, assinaturas de revistas, nomeadamente para o meio académico, tem uma complexidade de necessidades em termos de abastecimento de bibliotecas, etc., que ultrapassam um bocadinho o que as pessoas mais comuns que compram livros precisam, e, portanto, baseamos muito disso também na utilização de tecnologias de informação para fazer toda esta gestão. Os livros o livro é um produto com uma quantidade de referências muito grande, editam-se em Portugal vários livros por dia, dezenas de livros por semana, centenas de livros por mês, etc. E, portanto, nós temos um catálogo ativo que ronda sempre as 50, 60 mil referências, de um catálogo total que anda perto das 300 mil. Portanto, é um negócio com um número de referências muito grande e nós tentamos posicionar, nomeadamente o nosso retalho, como sendo o mais abrangente possível, tendo um número muito grande de referências para sermos precisamente a livraria, cadeia de livrarias que o cliente mais conhecedor e que quer encontrar um determinado livro pode sempre dirigir-se. Muito bem, quer dizer, com um número tão grande de referências, ao nível das dezenas de milhares, é natural que aqui no comércio eletrónico vejam certamente uma grande oportunidade. E pelo que eu tive a oportunidade de ver aqui na vossa apresentação, Pedro, na sua apresentação, foi exatamente esta reformulação do site no ano passado que levou a que começassem a usar, a trabalhar com a CIBS no processamento de pagamentos. Quer-nos explicar um bocadinho sobre o que é que mudou? Sim, nós temos comércio eletrónico desde muito cedo. Aliás, os livros, curiosamente, apesar de não serem um produto muito tradicional, isto também, talvez pelo exemplo da Amazon nos Estados Unidos, foram um produto que rapidamente vingou no comércio eletrónico. E nós começámos muito cedo, em 2000, portanto a nossa loja online fez 20 anos este ano, que nós lançámos o nosso primeiro website de comércio eletrónico, ainda muito lembro-me, à volta de 1000 e poucas referências, e que foi evoluindo ao longo dos anos, sempre em crescimento, em grande crescimento até esta altura. Portanto, nós lidamos com um catálogo, anda à volta das 50 mil referências, mas todos os dias expande algumas dezenas ou centenas. Portanto, é um catálogo muito dinâmico e servimos, nesta altura, à volta de 100 mil clientes. Efetivamente, nós temos vindo a fazer evoluções regulares, obviamente, num espaço de tempo tão grande do nosso website. Fizemos uma reestruturação grande, nomeadamente toda a parte tecnológica do suporte ao site no ano passado, que entrou no mês de agosto, e nessa altura começámos a trabalhar, já trabalhávamos com a CIBS numa perspectiva mais tradicional e trabalhamos no retalho tradicional, mas a nível de site nós passámos todos os nossos sistemas de pagamentos para a solução da Digital Payment Gateway, da CIBS, o que nos permitiu
ter um único processador de pagamentos para todos os métodos de pagamento que aceitamos no site, o que nos facilita imenso toda a operação de back-office, a identificação das falhas, etc., precisamente por estar tudo centralizado. Por outro lado, a própria implementação da Digital Payment Gateway, há determinados mecanismos, como o Copy and Pay, etc., permite uma implementação relativamente rápida, com toda a segurança. Obviamente os pagamentos são sempre uma área muito sensível, e é preciso passar também essa confiança para o lado do utilizador, com a utilização do método de pagamento à distância põe sempre algumas questões de confiança, e toda a implementação que fizemos da Digital Payment Gateway correu muitíssimo bem e efetivamente simplificou-nos em muito todo o processo de processamento, uma vez que estamos a trabalhar com uma única entidade que nos agrega todos os pagamentos, e também todos os problemas que vão surgindo, temos está centralizado o sítio onde podemos tratar deles. E efetivamente a implementação é relativamente simples e muito funcional. Ainda de referir aqui nos pagamentos, efetivamente, e falámos já várias vezes, o MBWay tem sido, não uma surpresa dada a qualidade da solução, mas tem tido um crescimento e nestes últimos meses, acentuado ainda mais, tem tido um crescimento progressivo na sua utilização, e nós temos também notado muito. É um método de pagamento que os clientes gostam de usar e que os comerciantes, pelo menos no nosso caso, simplifica-nos em muito todo o processo do pagamento e do feedback ao cliente, do pagamento bem sucedido, da devolução dos valores comprados, e portanto, para todos os efeitos, também é um método de pagamento muito já desenhado a pensar em canais eletrónicos, e portanto tem uma série de vantagens, quer do ponto de vista do utilizador, quer do ponto de vista do comerciante. Jorge, Pedro, obrigada. Eu gostaria já agora de perguntar, certamente com esta introdução do Digital Payments Gateway, se notaram um aumento nas transações no ano anterior, e tendo em conta os novos tempos que estamos a viver, se registaram muitas quebras no e-commerce, e há aqui uma nova oportunidade, até porque esta foi também umas perguntas que nos deixaram aqui no nosso chat, e eu convido já as pessoas a deixarem mais perguntas. Se notaram um maior número de compras no canal online com o encerramento das lojas físicas? Sim. De uma forma geral, o nosso e-commerce tem estado a crescer, efetivamente todos os anos. Portanto, anos mais, anos menos, mas nunca tivemos um cenário sequer de estabilização, tem vindo sempre a crescer, e geralmente até bastante, comparado com a restante atividade. Efetivamente, neste período de Covid, nós não notámos uma quebra, muito pelo contrário, o nosso e-commerce teve crescimentos inéditos em relação aos períodos homólogos. Mas também aqui, em parte porque, como disse há pouco, nós temos uma rede de livrarias durante algum tempo, não muito, porque as livrarias estavam incluídas naquele pacote de serviços que pôde continuar a funcionar, mas ainda tivemos um período com toda a nossa rede fechada e um período com a rede aberta, mas com grandes restrições, venda à porta, etc. E, portanto, nós conseguimos, felizmente, reencaminhar muitos dos nossos clientes para a operação de e-commerce e, portanto, na realidade, ela teve níveis de crescimento absolutamente inéditos em relação aos períodos homólogos e, efetivamente, mesmo com o desconfinamento, continua claramente num crescimento muito acima do esperado e, portanto, acho que este período serviu também para que alguns clientes, ou porque nunca se lembraram de fazer este tipo de compras online, ou porque tinham algumas dificuldades a ultrapassarem-nas
e efetivamente conhecerem nomeadamente o nosso, e acontecerá isso com outros, os canais online, e começarem a fazer compras e, portanto, apesar do desconfinamento, a operação de comércio eletrónico continua com números bastante bons em relação ao período homólogo. Portanto, não nos parece que tenha sido uma coisa temporária e, portanto, isto também nos levou a que nós acelerássemos uma série de iniciativas que tínhamos calendarizadas a mais tempo, mas que as antecipássemos, todas as iniciativas que são mais dedicadas a canais online, não só em relação ao nosso e-commerce mais tradicional, bem como outras de produtos e serviços de base mais digital, e portanto que estamos a dar alguma prioridade. Nós vendemos já produtos digitais há bastantes anos, nomeadamente e-books, mas estamos para entrar no mercado com uma solução nova, com uma solução mais completa, nova nesta área, e também a preparar uma série de produtos menos do formato livre, mas de conteúdo, nomeadamente para profissionais, com mecanismos que vão nos levar a outros desafios, nomeadamente na área dos pagamentos, que têm a ver com pagamentos por subscrição. A Cibs tem soluções também integradas inclusivamente na Digital Payments Gateway para este tipo de pagamentos, que hoje são muito comuns, com a quantidade de subscrições, nomeadamente produtos digitais na área do entretenimento, quer na música, quer no vídeo, que existem, e portanto é um desafio que também contamos com a Cibs depois para ultrapassar precisamente uma área de pagamentos um bocadinho mais complexa, que é o pagamento de subscrição, o pagamento recorrente. Muito bem, obrigada, Pedro, por esta chega maior aqui sobre o vosso trabalho em tempos de pandemia. De facto, é importante que mantenham os níveis do comércio eletrónico, porque ajuda também, de certa forma, a sustentar todo o resto da operação, não é? Eu entraria aqui, se calhar, um pouco mais a fundo, então, no nosso debate, nas perguntas e respostas. Eu convido toda a gente a deixar as vossas perguntas na caixa de chat, no nosso direto. E já agora, aproveitava para fazer também esta mesma pergunta ao Jorge, se com o confinamento, quer dizer, acabaram por não notar tanto, porque houve uma quebra quase total na questão dos eventos, mas certamente a pensar no futuro, nesta fase já de retoma, têm tido um aumento também nesta venda eletrónica, ou os pontos de venda físicos também já estão a equilibrar? Não, claramente não estão. O foco continua a ser claramente o mercado das soluções online, seja elas web, físicas, mobiles, porque não há quase compras nenhumas presenciais. Há seguramente algumas compras presenciais nos locais de visitação, como os espaços expositivos, o zoo, etc. Mas eu diria as pessoas, até porque isso também tem sido uma mensagem passada pelos próprios conteúdos, e a mensagem tem sido no sentido que as pessoas, se possível, façam as compras antecipadamente e tragam já o bilhete de forma a que não haja atendimento no local, dinheiro a ser trocado, etc. Nós este fim de semana que passou tivemos um evento em Cascais, um mercado em Cascais, que teve níveis de venda online muito, muito relevantes. E isso é um sinal de que as pessoas preparam melhor as suas visitas e tentam, obviamente, gerir os riscos, e as soluções eletrónicas permitem ajudar nesse processo, claramente. Ainda bem. Madalena, nós temos aqui uma pergunta para si, e a pergunta é o que estão a pensar, que serviço é que estão a pensar lançar no futuro que possa ter impacto positivo para as PME? Bem, eu diria que todos os serviços que nós fazemos e que lançamos têm essa ambição
Acho que toda esta componente que estamos aqui a falar, tanto a plataforma, a Digital Payment Gateway, mas também todos os outros serviços que estão associados, também já foi aqui referido, o próprio Mobile POS, mesmo soluções de Smart POS ou de POS mais avançados, portanto, tudo aquilo que permita fazer compras ou, no fundo, facilitar esta atividade comercial e que o permita fazer com modelos de negócio, modelos de venda que são cada vez mais, também eles mais inovadores ou mais criativos ou até mais híbridos. Como já foi aqui dito, quer dizer, nós podemos estar a falar de uma venda online, mas que pode ser suportada parcialmente no telefone ou num call center, ou depois ter uma lógica de entregas ou de força de vendas que também anda distribuída. Portanto, cada vez mais as soluções de compra e de pagamentos serão em mobilidade. E portanto é sempre nesse sentido que estamos a trabalhar, garantindo, e algo que também já aqui foi referido, a lógica do fecheiro omnicanal, que é uma das áreas onde estamos a fazer alguns desenvolvimentos importantes para tornar essa omnicanalidade cada vez mais uma realidade, e com mais funcionalidades, porque de facto acreditamos que cada vez mais as soluções têm que ser flexíveis para se adaptarem às diferentes realidades e para poderem evoluir com os negócios à medida que eles próprios também evoluem nestas diferentes realidades. Exatamente, e acaba por ser muito importante. Eu destacava aqui, se calhar, o facto de ambos os casos utilizam esta mesma solução do Digital Gateway, em que nas várias plataformas acaba por estar tudo agregado para a empresa, não é? Quer dizer, isto traz um benefício grande quando depois queremos tentar perceber de onde é que vêm as compras, e também traz mais eficiência para as empresas, não? Eu gostaria daqui de ouvir um bocadinho de todos, não sei, começava pela Madalena, depois se calhar pelo Pedro e pelo Jorge. Sim, sem dúvida. Eu acho que a eficiência, e essa é a grande vantagem dos meios de pagamento eletrónicos, é de facto permitirem essa eficiência, um maior nível também de controle do próprio processo de venda e depois, como também o Jorge referiu e o Pedro, os processos que estão associados ou que são contingentes à venda. Muitas vezes há uma reserva, e depois sim há a própria compra e a efetivação da compra e depois a devolução, e portanto há de facto aqui vários processos de interação com o cliente que são suportados nesta solução, e algo que é muito importante é também a componente de segurança, que acaba por estar muito presente. Portanto, há uma componente de eficiência que é obviamente fundamental e depois há uma componente de segurança que acaba também por estar muito presente nestas soluções, que é toda esta plataforma está desenvolvida num contexto altamente certificado e encriptado e regulado, de maneira a que não há partilha de dados sensíveis, porque de facto no online o mais importante, e no online e nos pagamentos online o mais importante é a segurança, e quer nos pagamentos com cartão, mas também quer no MBWay, que também, como foi aqui referido, foi um método de pagamento que foi desenvolvido especificamente para as compras online, em que eu consigo fazer uma compra só colocando o número de telemóvel e depois fazendo logo nesse momento a autenticação e a autorização daquele pagamento no meu telemóvel. É algo que é muitíssimo importante para que todo este ecossistema possa florescer e desenvolver-se. Exatamente. Pedro, eu perguntava se vocês notam isto, que há esta sensação de segurança ao utilizar estes novos métodos de pagamento online, ou se ainda há alguma desconfiança. Não, eu acho que não. Há o único método que há sempre alguma desconfiança, porque é o método em que mais vezes aparecem questões de fraudes, etc., é o cartão de crédito. Tradicionalmente é um método mais que há alguma, não desconfiança, mas há algum receio. Obviamente nós, ao trabalharmos com um provider como a Cibs para este tipo de processamento, e a Cibs está no mercado, e falámos há um pouco da história. Portanto, é a grande referência portuguesa em termos de pagamentos, e portanto isso há logo ali uma camada de confiança adicional que nós conseguimos transmitir aos nossos clientes. O MBWay, eu diria que veio trazer algumas vantagens. Os clientes sentem-se muito seguros ao pagar com o MBWay, porque tem no momento do pagamento, portanto, eles dão um dado para fazer o pagamento, o telemóvel, o e-mail, e no momento do pagamento tem uma confirmação adicional que é feita
que é feita no dispositivo. E, portanto, isso dá ali e alguns, nós temos notado uma transição de pagamentos mais tradicionais como entidade de referência para o MBWay, precisamente porque, mais até do que as transações do cartão de crédito, precisamente porque há uma confiança, o utilizador que tem receio da utilização de um cartão de crédito online não tem esse receio de utilizar, e que utilizava a entidade de referência porque tem aquela confirmação adicional de ir ao banco aprovar o pagamento, não tem esse receio ao passar para um meio de pagamento eletrónico como o MBWay. E, portanto, mas as questões de segurança, efetivamente, e como disse há pouco, nós temos o website há 20 anos, por exemplo, nós tivemos que ter durante muito tempo uma questão que operacionalmente até é um pouco pesadelo, que são os pagamentos à cobrança, ou seja, do envio, precisamente para evitar o passo do pagamento online, pois o pagamento era feito nos postos de correios. Com a evolução, e nomeadamente desde que temos a Digital Payments Gateway, descontinuámos esse tipo de envio, porque já não há necessidade, os clientes já se sentem suficientemente seguros a fazer o pagamento online. Obviamente, o nosso tipo de cliente, nós temos um produto mais tradicional e, portanto, em produtos mais tecnológicos, etc., se calhar esse receio já foi ultrapassado há mais tempo. Mas no nosso mercado específico, nós só recentemente nos sentimos confortáveis por acabar com esse envio, no fundo um envio antes do pagamento, precisamente porque já há uma confiança grande nos pagamentos online, e acho que o MBWay aí veio trazer claros benefícios. Exatamente. Jorge, perguntava se sentia também o mesmo, aqui que foi referido pelo Pedro. Sim, ainda que eu admito que possamos ter uma experiência ligeiramente diferente naquilo que é o mix de clientes que temos. Eu não sei o que é a realidade da Almedina em termos de clientes nacionais e internacionais. A Blueticket, com frequência, em eventos como a Eurovisão, os YouTube, enfim, muitos outros que temos que são verdadeiramente agregadores internacionais. Eu posso dizer, na Eurovisão nós tivemos pagamentos em mais de 135 países do mundo, penso eu. É uma realidade que não é muito fácil de replicar e que nos dá muitos desafios, porque aquilo tem a ver com pagamentos internacionais e que nós, no nosso ecossistema, muitas vezes europeu, achamos que funciona sempre bem. De repente temos clientes do Quénia, temos clientes da África do Sul, ou temos clientes da Malásia a comprar bilhetes, da Austrália, etc. E isso dá um conjunto de desafios extra, porque a realidade como os pagamentos são tratados em cada uma dessas geografias não é exatamente a mesma, nem em todos eles prevalecem as normas 3D Secure e outras que dão conforto de autenticação nos pagamentos, e isso traz ao comerciante, no caso, que apenas está a vender bilhetes como em qualquer outra circunstâncias, um conjunto de desafios adicionais e que nós temos sido, diria, diligentes e muitas vezes até parceiros também, detectando fraudes, ajudando a prevenir padrões e sendo também, diria, um contribuinte líquido de informação que às áreas de fraude e de segurança da CIBS, da UNICRA, enfim, dos parceiros que tratam os meios de pagamento, que nós fazemos isso de forma ativa. Na realidade portuguesa, de facto, como o Pedro estava a dizer, o MBWay, a Entidade de Pagamento de Serviços, é uma solução que para nós nos é particularmente interessante, porque hoje em dia, até com as entidades de pagamento de serviços, já em tempo real, não é, Madalena, que é um progresso também recente e que é de facto, nós lutámos muito por isso durante muito tempo, porque para a realidade de um bilhete era muito complicado ter a cadeira da fila A1, o lugar VIP de um bilhete como os YouTube, reservado durante 48 horas, correndo o risco do cliente depois não concretizar a compra, quando hoje em dia já o podemos fazer com a Digital Payment Gateway em tempo real e podemos ter as referências disponíveis para pagamento no telefone uns segundos após a escolha e a reserva do cliente. Estas realidades dão conforto ao cliente em qualquer um destes dois casos, dão segurança porque de facto há muito poucos dados a ser tratados, que é sempre um elemento crítico que as pessoas de facto têm alguma relutância na partilha, a razão pela qual mesmo muitas vezes há cartões virtuais que são criados porque as pessoas de facto não querem associar o seu cartão de crédito às transações eletrónicas, mas eu diria no nosso caso, porque temos muitos clientes internacionais, a realidade dos pagamentos com cartões de crédito continua a ter um peso relevante, mas diria que as novas normas 3D Secure e todos os interfaces PCIs, enfim, todas as normas de segurança cada vez mais exigentes, vão tornar o comércio eletrónico cada vez mais seguro e um ambiente, diria, para as pessoas
tão sólido como fazer uma compra presencial, porque de facto não tem nenhum risco em fazê-lo de outra forma, e ao contrário tem já níveis e padrões de eficiência de logística e de entrega. No caso dos bilhetes, recebem os bilhetes uns segundos depois. No caso mesmo da logística, eu próprio fiz compras neste período e há lojas nacionais em que compramos à tarde e no dia seguinte temos entregas de manhã. Eu diria, até eu conheço os processos, fico surpreendido como é que as cadeias de logística e as eficiências já estão neste nível, e eu acho que Portugal tem pronto a orgulhar e pronto, diria quase continuar, como a Madalena disse, a exportar muito o que fazemos de bom, e acho que a gênese da CIBS, enfim, há anos atrás, quando se constituiu enquanto agregadora de bancos, é quase uma cooperativa dos bancos na gênese original, que fez algo que a maior parte, de facto, dos países não tem. Não tem um agregador de pagamentos e não tem uma entidade capaz de ser o regulador, de alguma maneira, das boas práticas de implementação dos serviços, que sejam capazes de ser capitalizados e chegar, diria, ao mercado como um todo, porque historicamente nos outros mercados, e eu quando trabalhei na banca tínhamos esse problema, em Inglaterra cada banco tinha uma rede de ATM específica, em Portugal felizmente, tirando casos muito pontuais que tivemos e que depois acabaram por ser abolidos na maior parte dos casos, temos uma rede que é transversal, com as tais 12.000 máquinas que a Madalena citou, e que permite, até já no passado permitiu vender bilhetes, ainda que felizmente isso hoje já não seja uma necessidade que precisemos, porque de facto o comércio eletrónico, a partir de um telefone ou de uma chamada, permite fazer todas as operações que as pessoas precisam fazer de forma fácil. E é tudo mesmo muito mais fácil. Jorge, temos aqui também mais uma pergunta para si, e a pergunta era se esta experiência de pagamento do cliente é importante para fidelizar os vossos clientes. É completamente. Aliás, eu quando citei há pouco que nós até fomos há uns anos atrás quase precursores, porque nós próprios desenvolvemos uma Payment Gateway nós mesmos, sim, tentámos integrar nós para termos se quisermos, enfim, um objeto único que fosse passível de ser implementado nos vários suportes tecnológicos que tínhamos, nas várias aplicações que tínhamos de venda, mas isso é de facto uma coisa que é absolutamente crítica nos nossos dias. Não vejo outra forma de pôr as coisas. Exatamente. Madalena, já agora pegava aqui um bocadinho nos dados que nos citou na sua apresentação, nomeadamente houve vários setores onde a reinvenção acabou por ser mais acentuada com a pandemia, em detrimento de outros, nomeadamente da restauração e da moda. O que é que poderá estar aqui em causa, do vosso ponto de vista? Sim, quer dizer, houve de facto aqui uma necessidade muito emergente de reação rápida, quando se foi decretado o estado de emergência e muitas das atividades tiveram que fechar ou que restringir de forma drástica a sua atividade. Também foi impressionante ver a forma igualmente rápida como muitas das empresas foram capazes de reagir e, por exemplo, lá está, irem para modelos não presenciais, portanto, no caso da restauração, os modelos de entrega e, no fundo, de serviço à distância, no caso do entretenimento e da cultura, como foi dito, muitos novos modelos também de subscrição ou de venda remota de conteúdos, na moda também uma aposta forte no e-commerce, ao mesmo tempo que na prática, e portanto isso foi uma transição muito, muito rápida e como já foi aqui dito e exemplificado ou ilustrado, que tendo-se preparado num contexto de crise ou tendo começado a desenvolver novos modelos de negócio neste contexto de crise, também é algo que irá prevalecer e que irá mudar de forma permanente a configuração de muitas destas atividades. Exato, mas depois temos aqui setores, estava aqui a ver novamente a sua apresentação, que acabam por por esta reinvenção ser mais lenta, não só na questão do lazer, que não deixa de ser curioso, mas também dos transportes de passageiros, não é? E aqui, quer dizer, acaba por ser, é algo que faz parte do dia-a-dia das pessoas, não é? E hoje em dia já nem toda a gente consegue estar em teletrabalho ou de assistência aos filhos, as pessoas têm de retomar as suas atividades e há aqui um grande, eu diria um problema, não é? Ao nível da reinvenção, nesta questão da mobilidade. A minha pergunta é se isto faz sentido. Quer dizer, há serviços que pela própria natureza dos mesmos, e por exemplo o caso dos eventos e dos espetáculos é um exemplo evidente, mas obviamente o tema da mobilidade, quando houve um confinamento ou um abrandamento de atividade e um recolhimento mais ou menos obrigatório, óbvio que há atividades que não são replicáveis, a mobilidade é um desses exemplos.
Acho que estão a ser, no fundo, como vimos, acho que neste momento estamos num dos pontos positivos da curva, estamos a assistir a uma retoma, que obviamente também depois tem graduações nas várias zonas geográficas do país, mas acredito que será muito por aí. E cada setor terá algumas especificidades, mas que tiramos uma retoma. Acho que aquele que nós vemos que neste momento está a ter uma recuperação mais lenta é de facto tudo aquilo que está mais associado ao turismo, também muito associado à mobilidade, mas porque de facto as pessoas neste momento estão a viajar menos ou estão a inibir algumas viagens, e isso também, como sabemos, em Portugal tem um impacto relevante, dado também o peso que o turismo tem na nossa economia. Mas também porventura uma parte importante uma parte poderá ser compensada pelo próprio consumo interno. Acho que é algo que vamos assistir agora neste período de verão, ver em que medida é que de facto o consumo interno também pode substituir uma parte ou compensar uma parte desta perda do turismo. Acho que no fundo essa é a grande incógnita, mas também a oportunidade, que é como é que será a evolução nos próximos tempos. Exatamente. Pedro, já agora aproveitava para lhe perguntar como é que tem sido a vossa afluência às lojas físicas, às vossas lojas físicas, e se as pessoas estão a optar mais nestas visitas pelas formas de pagamento sem contacto, como é que está a decorrer? Sim, a afluência obviamente não está aos níveis que estaria antes do confinamento, não é? Ainda há inclusivamente algumas imposições de lotação e de manuseamento e etc., que todos conhecemos, mas sim, a afluência está efetivamente, há alguma afluência, e sim, nós já temos um nível, sempre tivemos um nível muito elevado de pagamentos por meios de pagamento automáticos, cartões, etc., o volume numerário, como se costuma dizer, é cada vez mais reduzido, e sim, e o contactless teve tem um nível de utilização cada vez maior, apesar de que com o limite agora foi aumentado, de contactless sem PIN. Como nós temos uma venda média relativamente alta, na maior parte das vezes mesmo o contactless tinha acima dos 20 euros, tem que digitar o código na mesma, e portanto há ali um contacto com o terminal. Agora com a subida para 50 já há menos interação, e temos também progressivamente, não no mesmo crescimento com que temos online, mas também alguma utilização do MBWay das lojas através de leitura do código QR. Portanto, progressivamente temos tido alguma utilização também, apesar de que a grande utilização que nós notamos do MBWay é precisamente mais no canal online do que até no canal físico. Só queria pegar um bocadinho uma coisa que o Jorge disse. Nós temos também, a Almedina tem uma pequena operação no Brasil, de importação e distribuição, e efetivamente o cenário, quando saímos de Portugal, nós essencialmente trabalhamos online com clientes brasileiros, temos um conjunto grande de brasileiros, temos uma loja online também no Brasil, e aí vemos a grande diferença entre ter alguém que nos consegue agregar os métodos de pagamento. O Brasil é um daqueles países que também tem não sei quantas redes, e cada banco tem depois, e mais os boletos, e os bancos têm depois produtos específicos, métodos de pagamento específicos, e portanto tudo isso traz uma complexidade de implementação que não tem rigorosamente nada a ver com o cenário que temos aqui, e temos de trabalhar com vários providers que depois agrupam precisamente pela complexidade enorme que temos. Portanto, o cenário português, e aqui o papel da CIBS, que lá está como esta entidade que agrega, e a própria gênese da Digital Payments Gateway, que é uma gateway multi-método de pagamento, o que nos traz aqui muita facilidade depois de avançar com métodos múltiplos, etc. Exatamente. Eu lançaria então agora uma pergunta e pedia a resposta dos três. Qual é que consideram ser o maior desafio ao nível da digitalização das empresas portuguesas neste momento? Não sei se a Madalena quer começar.
Bem, eu acho que sinceramente aqui é um tema, quer dizer, não é um tema tecnológico, as soluções existem, mas muitas vezes há de facto aqui um tema de alguma apetência tecnológica e, portanto, eu acho que aqui a nossa missão e o nosso foco tem de ser sempre no sentido de, por um lado, garantir que as soluções possam ser cada vez mais simples, quer na integração, quer na operação, mas também que há, e sobretudo através daquilo que são os nossos parceiros, mas nós próprios estamos disponíveis para o fazer, um cada vez maior apoio e informação naquilo que é necessário. Muitas vezes basta a informação, ou basta procurar a informação, ou basta conseguir chegar à informação e no fundo, a entidade certa para conseguir esse apoio, mas compreendo e reconheço que acho que essa ainda é uma barreira importante. Mas de facto, por outro lado, há de facto uma enorme oportunidade para as nossas empresas, quer do ponto de vista de expandirem aquilo que são os seus segmentos naturais, quer também do ponto de vista de expandirem o próprio mercado nacional, que, como sabemos, é um mercado que tem uma dimensão mais reduzida. Hoje em dia, muitos dos pagamentos, como também foi aqui dito, óbvio que há métodos locais, como é o MBWay, mas no resto da realidade da Europa já existe uma muito grande normalização e, portanto, é cada vez mais possível, através destas soluções e destas plataformas de pagamentos, também abrir novos mercados e, portanto, acho que é importante. E depois, obviamente, que há todas as outras componentes que vão para além dos pagamentos, mas também aí começa cada vez mais a existirem soluções mais off-shelf, mais integradas, que podem permitir esse acesso. Mas a tecnologia está cada vez mais disponível. É de facto aqui muito o procurar essas oportunidades para conseguir tirar partido dessa tecnologia. Obrigada, Madalena. Jorge, não sei se concorda. Não, concordo completamente. Eu diria apenas assim, eu acho que a Madalena citou isso, o mercado português tem claramente um problema de escala. Na Blueticket, eu acho que nós fazemos tanto como os principais e maiores operadores de bilhética mundiais, as soluções que nós temos, diria, batem os principais pontos que são também cobertos por estas aplicações. Temos claramente um problema de escala, isto é, para Portugal é difícil termos a mesma qualidade quando só temos eventos como os YouTube uma vez por ano se tivermos, isto é, um operador mundial como a Ticketmaster tem desses eventos todos os dias e por isso tem uma escala e uma recorrência que lhe permite fazer outras coisas, isto é, mais de uma questão de competência, como a Madalena estava a citar, no caso português acho que temos muito boa tecnologia ao serviço das empresas, acho que temos um problema de dimensão e de escala que, enfim, que é o que é, mas em que temos que lutar e no nosso caso lutamos para incorporar mais ativos no nosso pipeline de venda, isto é, a Madalena citou também durante a conversa parcerias que têm com hoteliers e nós também temos algumas com hoteliers na perspectiva de ligar espetáculos com a operação de transportes em Lisboa e essas realidades são algo em que nós temos que continuar a investir para que a nossa marca esteja presente no dia-a-dia, não apenas num espetáculo, mas também para outras realidades que as pessoas consomem no dia-a-dia. Acho que depois há essa questão da agregação de conteúdos, isto é, nós temos que chegar mais longe e ter mais conteúdos do nosso lado. E depois há um tema de pricing, porque o caso da bilhética tem um problema técnico, diria, que nós temos um modelo invertido, isto é, a perspectiva normal é que o comércio online é sempre mais barato que todo o outro comércio, não é? Ou pelo menos há uma conveniência de compra que é no limite ao mesmo preço que ir à loja e as pessoas até recebem as coisas em casa. A bilhética tem que ser paga, isto é, tipicamente os promotores dos espetáculos não pagam muito para vender os bilhetes online, por isso há uma parte do custo que é repercutido no cliente final. E essa realidade em Portugal, ainda que seja, diria, metade ou às vezes um terço daquilo que é pago por a compra de um bilhete na Ticketmaster nos Estados Unidos, ainda assim o cliente português às vezes prefere o incómodo de deslocar-se a uma loja, estacionar o carro, subir, descer, gastar gasolina, do que às vezes comprar online pela comissão que nós cobramos. E essa é uma mudança de mentalidade que eu acredito que com as novas gerações e com este crescimento também que o comércio vai tendo nas suas várias áreas, desde ir comprar coisas à farmácia, a comprar coisas dos eletrodomésticos ou também comprar bilhetes, eu acho que isso vai crescendo e acho que naturalmente passaremos a ter, diria, como nossos principais clientes, aquela que é a nova geração e nós isso notamos muito bem, isto é, a penetração, nós pusemos um evento wrestling à venda no Altice Arena, a penetração de venda online se calhar é 65%, enquanto se for um evento de outra tipologia de públicos, obviamente essa penetração é diferente. E eu acho que parte da educação e daquilo que é os hábitos de consumo vão continuar a mudar e necessariamente isso traduz em mais oportunidades para as empresas que estão posicionadas no comércio eletrónico nas suas diferentes vertentes.
Exatamente. Pedro? Assim, de uma forma já concordo, ou seja, efetivamente isto não é um problema tecnológico, e que isto é um bocadinho, nós ainda estamos num produto bastante mais tradicional e mais, portanto o nosso desafio passa por a desmaterialização um bocadinho do próprio produto e passa também para a alteração de hábitos de consumo, porque ao contrário de um bilhete, ao contrário de outros produtos que se digitalizaram, o substituto do livro físico não é bem o mesmo produto como, por exemplo, o que se passou na música, não é? Portanto, eu comprar um disco, um CD, ou comprar em digital, a experiência que eu obtenho é exatamente a mesma. Pronto, fora eventualmente alguma mudança de qualidade sonora, mas no fundo estamos a falar da mesma experiência. O livro não permite isso, apesar de algumas aproximações de leitura eletrónica, nomeadamente a iniciativa do Kindle, da Amazon, por aí fora, a tentar replicar um bocadinho a experiência com base num produto eletrónico, a experiência não é a mesma. O mercado dos e-books é relativamente pequeno mundialmente, e se calhar ainda mais pequeno em Portugal, é relativamente residual, mas eu penso que há poderá haver, nomeadamente ou acreditamos que haja, na área onde a Almedina atua, que é uma área mais profissional, alguma mudança entre um conteúdo que está baseado em livro para modelos baseados em serviço de conteúdos. E, portanto, a nossa ideia é precisamente ir nesse sentido e criar cada vez mais serviços para profissionais com base em conteúdo, explorar diversos modelos de comercialização. Falei há pouco nas subscrições, mas poderá haver outros, precisamente para começarmos também a desmaterializar um bocadinho o nosso produto. Mas, efetivamente, as soluções, a tecnologia geralmente nunca é o problema aqui. O problema é um bocadinho os hábitos de consumo, no nosso caso o produto em si, e depois sim, também o problema da escala, não é? Porque as soluções tecnológicas existem, mas muitas vezes a nossa escala, e por exemplo a Almedina lida também com um produto nacional, não é? São livros portugueses, neste caso, temos a operação também no Brasil que já permite outros voos, mas para o caso de Portugal, o mercado tem um determinado tamanho e há determinadas soluções que nós não conseguimos rentabilizar, podemos ir ao mercado buscá-la, mas depois não conseguimos rentabilizar para o nosso universo. Portanto, há aí alguns desafios também nesse sentido. É mesmo um desafio diário. Nós estamos mesmo em cima da hora aqui da nossa sessão. Eu gostaria de agradecer a todos a vossa presença. Eu deixava, se calhar, aqui uns breves segundos. Não sei se querem deixar uma nota final. Madalena? Acho que obrigada pelo convite e pela iniciativa. Acho que foi muitíssimo oportuno. Nós, de facto, falámos em janeiro, quando esta crise ainda não se antevia, e depois voltámos a falar depois desta crise, e muita coisa mudou nos últimos três meses. Eu deixava, de facto, a nota e a tónica na oportunidade. Acho que vivemos tempos difíceis, mas acho que, como referi, há alguns indicadores positivos, toda esta lógica de maior digitalização, de maior transição para o digital, até da própria valorização da conveniência destes serviços remotos e não presenciais, e portanto acho que é com esse foco, nessa oportunidade, que temos que todos construir esta retoma, e deixava também a nota de que podem contar com a CIBS e continuar a contar com a CIBS no sentido de contribuir para esta digitalização. Obrigada, Madalena. Pedro, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi dito. Já agradecer o convite, foi com todo o gosto. E efetivamente é um pouco, acho que este período que passamos e que estamos ainda de alguma forma a passar, obviamente vai trazer muitas dores e trouxe muitas dores, mas traz também aqui uma série de oportunidades de transformação na forma como interagimos, nomeadamente nos canais digitais, e que trará, obviamente, também muita necessidade de serviços como o que a CIBS nos presta, e da evolução desses serviços para responder a todos os desafios que vão agora também começar a aparecer. Acho que, acima de tudo, temos que pensar, efetivamente não foi fácil, não está a ser,
No caso do Jorge, imagino ainda mais complicado, dado que o produto quase que foi extinto ali durante um tempo. Mas traz oportunidades de futuro para as empresas repensarem determinados processos e focarem os seus produtos e serviços no mercado. Exatamente. Jorge? Sim, um agradecimento comum, obviamente, pela oportunidade. Acho que foi um bom momento de partilha entre todos e aprendemos seguramente mais coisas. Eu deixo só a nota positiva. Eu acho que esta situação Covid, obviamente, foi um acelerador para as empresas, da mesma maneira que nos obrigou a trabalhar remotamente e a aprender realidades que normalmente seriam impostas de outra forma administrativa, seriam muito mais difíceis de aplicar e de mostrar a sua utilidade. Acho que também aqui para as empresas foi uma oportunidade e no nosso caso fizemos muito trabalho de casa antes tínhamos feito, mas que consolidámos também neste período para melhorar soluções e para otimizar, e vamos acreditar que obviamente teremos clientes mais aptos e mais interessados no comércio eletrónico, e isso é uma decorrência de uma situação que obviamente não era desejável de todo, mas temos de tentar tirar o lado bom das coisas, enfim, e ver o copo pelo lado positivo, do meio cheio pelo lado positivo, e eu acho que essa mensagem que temos que passar a todos para o tecido empresarial português é que seja positivo, que pegue nas soluções nacionais. Eu acho que isso é muito de insistir nisso, eu acho que devemos puxar muito para aquilo que bom se faz em Portugal, a Cibs é um bom exemplo disso, a Blueticket seguramente, a Almedina, enfim, milhares de empresas neste país que são excelentes prestadores de serviços e de qualidade aos seus clientes, e eu acho que essa realidade é de sermos, da mesma maneira que vamos ter que fazer mais turismo em Portugal pelas imposições do fecho de fronteiras e outras, acho que temos cada vez mais olhar para dentro e pensar como é que Portugal se pode reinventar e gerar mais valor e empregos de maior qualidade e de melhor nível de remuneração, porque se formos melhores seremos capazes seguramente de garantir também melhores condições de fixação e de remuneração dos portugueses, e apostar em Portugal acho que é a palavra que eu deixaria como última e positiva. É isso mesmo, Jorge. Eu concordo plenamente. Eu acho que trouxemos aqui hoje casos muito, muito importantes de sucesso ao nível da digitalização. Lá está. A Cibs, por toda a sua evolução ao longo dos tempos, para aquilo que tem trazido ao mercado português, e também a Blueticket e o Grupo Almedina, aqui bastante desenvolvidos ao nível tecnológico. Acho que é fantástico, é um bom exemplo. Espero que as empresas também que nos estejam a ver, que vejam isso e que também consigam seguir estes exemplos. Obrigada a todos mais uma vez, obrigada Madalena, Pedro, Jorge, por estarem aqui connosco hoje. Eu terminava agradecendo também aos nossos participantes que nos acompanharam nesta hora e meia. A entrevista da Madalena já estará disponível no nosso site para que possam ler, e podem também subscrever a nossa edição em papel ou digital através do nosso site, e até uma próxima. Obrigada. Um gosto. Muito obrigado. Obrigada.